Hello, good morning. How are you? Como vocês estão, pessoal? Então, hoje a gente vai fazer a nossa revisão e a gente vai também mostrar para vocês, eu e aqui o meu amigo Totorinho, a nossa atividade avaliativa remota, tá bom? Espero que todos estejam muito bem, não é? Para fazer essa avaliação. Ela tá muito fácil, gente, tá muito simples. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Vamos lá? Bom, a gente começou o segundo bimestre vendo da Unit 2, não é? E a gente, olha aqui, no título já tem até uma dica do conteúdo que a gente vai ver. Shorter than me. Então, shorter já tem aqui o sufixo que indica que está na forma comparativa, não é? Mas vamos lá, vamos revisar isso aqui direitinho. A gente começou vendo esse capítulo, essa unidade, vendo exemplos de alguns adjectives. Olhem aqui. Os adjectives, como vocês sabem muito bem, são aquelas palavras que colocam características, não é? Que expressam características de um substantivo. Em inglês, eles têm a mesma função, claro. Então, a gente tem aqui alguns opposites. O que são opposites? Opposites, aqui, ó, são palavras contrárias. Por exemplo, big, small. Então, the opposite of big is small. Grande, pequeno, né? São os contrários. Tall, que é alto. Short, baixo. Old, que é velho. New, que é novo. Fast, que é rápido. Slow, que é lento, né? E a gente viu aqui, ó, como caracterizar cada uma dessas coisas aqui com adjetivos, não é? Então, os adjetivos em inglês são bem simples. Agora, uma diferença muito legal é que em inglês o adjetivo ele vem sempre antes do substantivo. Aqui a gente vê até um exemplo, ó, The Great Pyramid. Great é um adjetivo, quer dizer grandioso, grande, ótimo, não é? Então, a grande pirâmide. Então, aqui no caso, o adjetivo ele sempre vai vir antes do substantivo, tá bom? Em inglês, isso sempre vai acontecer. É uma regra gramatical. Depois a gente viu a forma deles no comparativo. Na forma comparativa, que recebe esse sufixo er no final de cada adjetivo. Isso vai servir para que a gente utilize esses adjetivos comparando uma coisa com outra, não é? Por exemplo, tall, que é alto, quando a gente coloca o er, ele vai se tornar taller, que quer dizer mais alto, ok? Por isso que aqui no título da unidade a gente tem shorter. Short, só assim, quer dizer baixo, pequeno. Mas quando a gente coloca o sufixo shorter, a gente tem essa palavra aqui menor, ou seja, Peter é menor do que eu. Olha que interessante. Viram como está comparando Peter e aqui essa outra pessoa? Então, shorter, ao invés de baixo, vai significar mais baixo, tá bom? Assim acontece com todos os adjetivos. Aqui nós temos slow, que com o sufixo vai virar slower, ou seja, lento vai ficar mais lento, ok? E assim com cada um deles, ó, big, o que era grande vai ficar o que aqui? Maior, não é? Uma coisa interessante são esses
comparativos irregulares, the irregular comparatives, ok? Que são os adjetivos good e bad. Então, eles dois, eles têm formas próprias, porque eles são irregulares. Então, não é só colocar, por exemplo, o ER aqui no final e dizer gooder. Não existe essa palavra. A forma dele, na forma comparativa, é better, ok? Dessa forma aqui. Assim como bad, a gente não vai colocar aqui better. Não existe. Vai ser worse. Essas duas palavras, lembrando, são irregulares. Por isso que a gente não aplica aquela regrinha delas na forma comparativa, tá bom? Outra diferença interessante são com os adjetivos mais longos, aqueles que têm mais do que uma sílaba. Eles não vão também receber o ER no final. Eles ficam na mesma forma. A gente só acrescenta essa palavra aqui, ó, para caracterizar eles na forma comparativa. Então, boring, que quer dizer entediante, a gente não vai dizer boringer. Não existe, tá bom? A gente vai dizer more boring. Assim como difficult, que vai ficar more difficult. Assim como interesting, que vai ficar more interesting, ok? E assim sucessivamente com todas as palavras longas, com todos os adjetivos longos. E a gente viu também, ó, essa palavrinha aqui, than, que vai nos auxiliar a fazer os comparativos. Primeiro vai vir aqui o adjetivo, não é? O adjetivo acrescentado do sufixo, ou se for um adjetivo longo, como a gente viu agora no exemplo, ele vai vir com o more, mais a palavra than, que significa do que, nesse caso, tá bom? Então, São Paulo is noisier than York. São Paulo é mais barulhenta do que York. Então, viram como construir frases na forma comparativa. A gente sempre vai dizer o adjetivo com o sufixo, ou então colocando o more, se for um adjetivo longo, e o than, ok? Bem simples, não é? Esse conteúdo é realmente muito fácil. Então aqui a gente também vai falar da mesma forma. Por exemplo, stay at home is more boring than go to the beach. Olha, ficar em casa é mais entediante than do que ir para a praia, go to the beach. Viram? Então a gente vai ter essa estrutura sempre, tá bom? Então, agora sim, a gente pode vir aqui, ó, para nossa atividade avaliativa remota, tá bom? Na primeira questão, olha que simples, gente. Responda as perguntas abaixo. Todas as respostas são adjetivos. Já dei aí a dica máxima. Então, vocês vão completar esses espaços com o adjetivo que vai completar melhor essa frase. Por exemplo, the opposite of small is. Vocês já sabem que opposite quer dizer o contrário, não é? Então, o contrário de small, is, e vocês vão dizer a resposta que vocês colocarem. É muito importante que vocês façam isso com muita atenção, tá bom, pessoal? Lendo a frase direitinho, tendo certeza da resposta que vocês vão colocar, porque vocês vão precisar dessas respostas lá na segunda questão. A gente chega já lá. Olha aqui na B. The opposite of new and young is é a mesma palavra. Aqui você não vai colocar duas, tá bom? A mesma palavra é o contrário tanto de new como para young. Novo. As duas querem dizer novo, só que uma a gente utiliza new para coisas, young para pessoas. As duas querem dizer novo. The opposite of fast is... Tan, tan, tan. Aqui, ó, dois espacinhos. E aqui vocês vão dizer are irregular adjectives. Então, quais são os adjetivos irregulares?
The opposite of ugly is... Tan, tan, tan. São Paulo is an example of a... Tan, 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 city. The opposite of weak is... Tan, tan, tan. Eu tô dizendo tan, tan, tan porque eu não vou dar a resposta, né? Na segunda questão, diz assim, ó, complete as frases abaixo com as formas comparativas dos adjetivos respondidos na questão anterior. Então, vocês percebam que aqui na primeira questão, todos os adjetivos estão com a forma normal deles, ó, small, young, new, fast, ok? Ugly, weak. Todos eles estão na forma normal. Na segunda questão, vocês vão passar as respostas que vocês colocaram aqui nesses espaços, tá bom? Vocês vão passar aqui, cada uma vai caber em uma desses espaços aqui. Cada uma das respostas ali, só que aqui na segunda questão, você vai colocar os adjetivos na forma comparativa. Ok? Então aqui como tem o exemplo, ó, my cell phone plays songs very loud. Meu telefone toca músicas muito alto. But my TV is noisier. Mas a minha TV é mais barulhenta. Tá bom? Então aqui já tem até, no exemplo, já traz até uma das respostas lá da primeira questão. É só você ver lá na primeira questão onde você vai colocar esse adjetivo, noise, ok? Então aqui o noise, que era lá na primeira, aqui vai virar noisier, porque está na forma comparativa. Então vocês vão passar aqueles adjetivos para essa mesma forma, comparativa, e descobrir qual o lugar deles em cada uma dessas frases, tá bom? Do you want a buddy? Mossoró is than areia branca. I have one brother. This new car is than the old one. A shark bites. Aliás, a shark bite is than a dog bite. This painting of Picasso is than your painting. A turtle is than a rabbit, ok? Lembrem-se da diferenciação entre adjetivos longos e os curtos. Na terceira questão, complete as lacunas nas frases abaixo, criando comparativos. Vocês vão criar frases aqui. Viram que tem 2 espaços, não é? Então, já sabem que um vai ser o adjetivo e no outro vai ser aquela palavra auxiliar. Pode utilizar os adjetivos que você preferir, ok? Então, você que vai criar. Você pode colocar adjetivos como você quiser. Porém, desde que estejam dentro de um sentido, tá bom? Não pode colocar um adjetivo que vai perder o sentido dessa frase. Por exemplo, aqui nós vamos comparar a Austrália e os Estados Unidos. Aqui nós vamos comparar, ó, go to the beach, ir ao shopping e ir para o shopping. Aqui nós vamos comparar um cachorro e um gato. E aqui vocês vão comparar uma resposta até pessoal, para quem tiver sister or brother, a irmã ou o irmão, com você mesmo, tá bom? Por último, e uma das questões mais importantes, é a questão 4. Que diz assim, ó, escreva um parágrafo em inglês falando sobre um artista favorito, fazendo comparações com outros artistas. Então, essa é uma prática muito importante, que a gente já fez atividades, não foi? E que agora a gente vai colocar na avaliação. Vocês vão escrever, tá bom? Gente, não precisa se preocupar com coisas muito elaboradas, com um texto, como se fosse um texto de livro. Não precisa, gente. Eu sei que vocês vão escrever de acordo com o que vocês sabem, pesquisando no livro, vendo modelos de frases, indo construindo o parágrafo de vocês pesquisando dessa forma, tá bom? Também não quero nada de tradução na internet. Não inventem de fazer em português
e traduzir na internet, porque não fica uma tradução legal e não é uma forma legal de aprender. É importante que vocês tentem fazer sozinhos, tá bom? Olha só aqui. Eu citei até exemplos do que você pode falar. Ó. Você pode, por exemplo, falar sobre os prêmios que ele ganhou. Por exemplo, esse artista ganhou mais prêmios do que fulano de tal, ou fulano de tal, do que tal banda, tá bom? Você pode falar das músicas mais tocadas. Por exemplo, tal música é a mais tocada desse artista. Viram? Tem vários exemplos. O importante é construir frases comparando, ou seja, utilizando os adjetivos na forma comparativa, que é com o Rzinho no final, ou utilizando more, se for um adjetivo longo, mais a palavrinha than, tá bom? Então não precisa ser todas essas linhas, mas escrevam o máximo que vocês conseguirem, tá bom? Então, pessoal, essa é a nossa avaliação, está bem simples, tá bom? Espero que todo mundo aproveite. E eu sei muito da capacidade de vocês, sei que vocês vão arrasar. Então, bye bye and I miss you. Saudade de vocês. Tchau.